bem-vindos ao nosso último seminário do ano de 2023. E o nosso grupo, né, de pesquisa GEM, Grupo de Investigação em Educação Matemática, 2024, com nova programação, muitas expectativas para 2024. E hoje, nesse encerramento, né, ouviremos a professora Alcione Marques Fernandes, da Universidade Federal do Tocantins, campus de Arraias. Agradecemos a todos os membros do grupo e demais aqui presentes. E a nossa discussão de hoje é a importância da etnomatemática na formação inicial de professoras de matemática. A professora Alcione, ela é graduada em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, possui mestrado em Ciências dos Materiais pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, doutorado em Educação pela Universidade de Brasília, é professora associada lá da UFT, campus Arraias, coordenadora do curso de licenciatura em Matemática EAD e docente permanente do programa de mestrado profissional em Matemática, né, o ProfMat. Professora e pesquisadora em Educação Matemática, atuando principalmente nos temas etnomatemática, etnomodelagem, saberes tradicionais e formação de professores de matemática. Ela é membro do grupo de pesquisa de estudos, né, sobre tendências da educação matemática e cultura, GEP-TEMAC, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e membro também do grupo de pesquisa de etnomatemática da Universidade Federal de Ouro Preto, né, GPU-FOP. Peço a todos que façam as suas anotações, as perguntas, podem ir socializando no decorrer da exposição da professora Alcione e que essa gravação também ficará disponível, né, no nosso canal do YouTube. Professora Alcione, mais uma vez, seja bem-vinda. Com você a palavra. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Junto de amigos queridos, Raquel, Regina, Rui, que eu já conheço bastante, a Márcia, e conversar com vocês, né, sobre um assunto que, na verdade, eu quero conversar, né? Eu não vim aqui para ficar falando e vocês não ouvindo. A ideia é que vocês compartilhem as suas ideias. A Ivone, chegou agora, Ivone. Fico muito feliz de estar aqui porque, eu até falei para a Regina, graças a Deus que a pandemia passou, né? E a gente pode se reencontrar presencialmente. Já estive várias vezes na UNB, fiz meu doutorado aqui, né? Conheci a Raquel, inclusive, no período do doutorado, e já estive aqui em vários eventos, workshop. E aí, de repente, a gente teve essa fratura, né, durante a pandemia, e a gente só se via através da tela do computador. E não é a mesma coisa, né? Nada substitui a presença, né, o acolhimento. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi na minha trajetória. Né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi e que pode ajudar vocês, né, enquanto pesquisadores e futuros pesquisadores, a também compartilhar suas ideias comigo. Então, o tema que eu escolhi para falar, que é da minha área de pesquisa, que é a etnomatemática, eu vou falar da importância da etnomatemática nesse processo formativo dos professores e professoras de matemática. Eu até sugeri para a Márcia, né, um artigo para vocês lerem, vocês do GEM, não sei se vocês leram. Era uma proposta, né, para que vocês se inteirassem um pouco, né, do assunto que eu estou falando. Não sei se vocês conhecem alguma coisa. E muitas vezes que eu vou falar sobre etnomatemática, mesmo dentro da universidade, muitas pessoas não tiveram essa discussão nas suas graduações. Então, para você ter um primeiro contato, eu sugeri um artigo, que
é um artigo escrito por duas pessoas lá do GEPUF, que é um outro grupo que eu também participo, que é um grupo de pesquisa de etnomatemática da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E esse artigo ele foi escrito pela Gisele Américo Soares, que era a doutoranda, e Maria Cecília Fantinato, que foi a orientadora dela. E é um recorte da pesquisa de doutorado da Gisele. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo, vou começar falando, mas aí eu gostaria que vocês quiserem perguntar, podem me perguntar. Não é uma palestra para vocês ficarem quietos, tá? Falar depois, eu vou falar agora. Pode passar, Nancy. Então, a minha fala, eu vou falar da importância dessa disciplina de etnomatemática na formação dos professores e professoras, e é por isso que eu propus esse artigo, para ter um contato com essa discussão sobre essa importância. E, em segundo plano, eu vou falar sobre a minha experiência enquanto professora da Universidade Federal de Tocantins, e que eu já ministrei essa disciplina algumas vezes, inclusive a última vez agora no primeiro semestre de 2023, e o quanto ela é transformadora na vida dos nossos acadêmicos e acadêmicas. Então, eu vou falar da minha experiência também. Pode passar. No artigo que eu selecionei, o que elas trazem? Elas trazem, como eu falei, da Gisele e da Maria Cecília Fantinato. É um recorte da tese de doutorado da Gisele, que ela fez uma pesquisa sobre essa importância, e ela fala do que são marcas, ela fala das marcas, ela fala etnomatemática e suas marcas na formação inicial dos futuros professores de matemática. Lá na tese dela, ela fala sobre essa questão de marcas, o que seriam marcas? De que maneira, quando a gente pensa, enquanto nós que fomos formados, graduados, depois mestres, doutores, o que nos marca? O que deixa a marca na gente? São traços, sinais, impressão. Muitas vezes, e eu acredito que isso é uma coisa constante, inclusive no texto ela fala sobre isso, que muitos de nós são marcados pelos professores piores que nós tivemos. Não é mesmo? A gente só lembra, aquele professor de cálculo, meu Deus do céu, ele era terrível, chegava na sala e fazia isso. Isso deixa uma marca, e muitas vezes, eu acho que vocês já viveram isso, e eu já vivi isso enquanto professora, do aluno ter sofrido muito lá na graduação. Eu já ouvi essa fala várias vezes, acho que todos nós, professores, já ouvimos. Eu fui prego e agora eu vou ser martelo. Tem muito essa ideia. Eu sofri muito, eu tive que estudar muito para chegar até aqui, para terminar meu curso, então agora eu vou para a sala de aula com essa ideia de que eu tenho que passar isso para o meu aluno. Não é verdade? Muitos de vocês já não ouviram essa ideia de que, não, eu sofri demais, então eu peguei meu diploma com sofrimento, então meu aluno lá da educação básica, ele também vai ter que sofrer. E isso deixa marcas, e não são marcas boas, não são marcas positivas. Ao contrário, eu acho que nós, inclusive estava falando isso para o professor Cristiano, nós, educadores, somos plantadores de tâmaras, a gente tem que ter esperança. Por que é tâmaras? Porque a tâmara a gente planta e ela só vai frutificar 70 anos depois. Então, assim, não adianta a gente pensar que a gente está fazendo uma coisa que vai modificar agora. A gente tem que regar, tratar com carinho, porque a gente não sabe do futuro. E o nosso futuro, inclusive, está cada vez mais incerto. Nós sabemos disso, estamos vivendo aí uma situação climática, de guerras, que a gente sempre tem a incerteza. A incerteza sempre existiu, mas eu acredito que nesse momento, no final do ano 2023, em pleno século XXI, nós temos mais incertezas do que certezas. Porém, eu acho que todos nós, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, temos que deixar marcas positivas e não marcas de que ferem os nossos alunos. Gente, se alguém quiser comentar alguma experiência, alguma coisa em relação às marcas, pode falar. Eu só diria que as marcas negativas, muito negativas, ficam, e as muito positivas
situações que não chamaram muita atenção, mas... Obrigada. Como que é seu nome? Marcos. Obrigada, Marcos. Concordo. Quando é muito bom, a gente também não esquece, né? Então, lá no artigo delas, elas falam que a etnomatemática é o curso que sinaliza um olhar sensível para as culturas e a valorização dos diversos saberes existentes no ambiente escolar. Cultura, né, quando a primeira vez que apareceu aí na minha apresentação, cultura, o que a gente entende por cultura? O que é cultura? Quem se atreve a falar a ideia aqui? Porque, gente, não existe uma definição pronta de cultura. Então, não precisa ficar preocupado de falar alguma coisa que não seja verdadeira, porque ela não é definida. O que é cultura? O que nós fazemos? É tudo que nós fazemos, né, a partir do que a gente aprende, né, numa determinada sociedade. Então, tudo que o ser humano faz é um aspecto cultural, né? Gera-se essa cultura, eu creio. Como que é seu nome? Eu me chamo Amaral. Obrigada, Amaral. Alguém mais quer falar o que acredita que seja cultura, o que entende por cultura? Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Vocês vão ficar lentos lá no YouTube. Meu nome é Luiz. Quando penso em cultura, eu sempre remeto à definição do próprio D'Ambrosio, né, que ele coloca para a gente. Cultura como conhecimento compartilhado e comportamento compatibilizado. Né? Então, eu sempre penso que aí vai de encontro, né? Saberes e fazeres que são compartilhados. Muito bem, Luiz. Quem mais? Nenhuma mulher vai falar sobre cultura? O primeiro contato que o bebê tem de cultura é com quem? Com a mãe. Vamos, mulheres. Eu concordo com ele, né? Não é uma definição formal, mas cultura, tudo aquilo que vai para a lei da natureza, e essa lei da natureza é uma produção humana que nós operamos sobre a natureza. Então, é a não natureza, mas que ela é naturalizada pela dimensão humana. Então, eu vejo que a dimensão de uma produção cultural. Filosófica. Alguém mais? Ó, instiguei. Boa tarde, me chamo Milko. Então, para mim, cultura, ela está nas vestimentas, está nos alimentos, está nas histórias que são passadas de geração em geração para os mais velhos, dos mais velhos para os mais novos. Cultura está na forma de fazer matemática ali daquele lugar, daquela comunidade, está na forma de passar também a língua materna ali daquela comunidade. Eu vim com o Alexandre para cá, né, e citando uma situação de uma estudante, como é que é, nega Hera? Bicha Hera, né? E aí a estudante falou, não está certo falar desse jeito. Tipo assim, você está me xingando, até explicar para ela, não, é um modo de falar. Tem pessoas que falam desse jeito. Então, a nega Hera, como eu digo, pitica, como eu digo, essa mocinha não. Essa bichinha, assim, né? A gente usa vários termos de acordo com aquela cultura, com aquelas pessoas que estão ali, e está tudo bem aquele modo de falar, porque faz parte daquela cultura. Então, são várias coisas reunidas que vão caracterizar determinado povo, determinada comunidade. Obrigada, Luca. Bom, então o importante é que a gente tenha esse olhar, né, que cada cultura ela tem suas características, né, está relacionado com a natureza, sim, né, mas
Por exemplo, eu vim do Mato Grosso do Sul com uma cultura completamente diferente do Tocantins. Quando eu cheguei em Arraias, eu senti um estranhamento muito grande, porque eu vou dar só um exemplo de como o meu olhar, enquanto uma pessoa de fora, olhou para aquela cidade e ficou surpreendida. A falta de muros nas casas. Não tinham muros. O professor Rui conhece Arraias. Então, é uma coisa que me surpreendeu, porque na região que eu morava, né, no Mato Grosso do Sul, divisa com o estado de São Paulo, todo mundo tem que ter muro e muito bem protegido, né, porque é uma questão de segurança. E quando eu cheguei em Arraias e vi que as casas não tinham muro, hoje já tem, né, hoje já passou por uma transformação, mas as casas antigas, cidades antigas, se a gente observar, da época colonial, as casas não têm muros e as janelas são para a rua, né? Então, assim, aquilo me dava uma aflição, porque você dorme num quarto que a janela dá para a rua, né? Como se qualquer um pudesse entrar, né, no seu quarto. Então, aquele estranhamento, né? E o estranhamento, diante de uma outra cultura, ele não pode nos deixar acomodados e falar o que eu penso, o que eu faço, o que eu imagino é o que está correto. A gente tem que se abrir para uma nova cultura, a gente tem que se abrir para esse estranhamento e falar, não, eu vou aprender com esse povo, eu vou aprender com essa cultura. E foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Mas eu acho que todos nós temos que estar abertos a isso, a aprender com o novo, a aprender com o distinto do que nós estamos acostumados, né? O que a nossa cultura nos impôs, porque lógico, a gente é um comportamento compatibilizado com aquele grupo que a gente está acomodado, é uma zona de conforto. Quando você sai daquela zona de conforto, você fica intrigado, mas você tem que se aproximar do outro, né? Então, esse é o processo da ético-matemática. Deixa eu passar mais. Então, o que elas trazem no artigo, elas falam sobre a questão da formação de professores, usando o Gatti Nunes, que diz o seguinte, que a gente tem 3 tipos de formação. E a gente ainda tem esses 3 tipos, né? Isso aí é atual. O texto que elas usam de Gatti Nunes, e que Lorenzato também fala sobre isso, é de 2009, mas nós continuamos tendo curso de licenciatura, porque apesar das resoluções que vieram, ainda tem cursos que não atualizaram seus projetos pedagógicos, e a gente tem curso que ainda a formação é centrada na formação específica, matemática pura. Muitos de nós que fizemos matemática, fizemos o curso assim, né? O 3+1, que era 3 anos de matemática pura e aplicada, e depois um ano com as pedagógicas e pronto, né? E estava formado professor. Aí depois, que é o segundo tipo, a formação clássica e a formação pedagógica, só que em um espaço bem pequeno para você poder fazer essa discussão, né? Que, na verdade, não existe uma interlocução, é só um espaço que, você vai ser professor de matemática, então você precisa aprender a dar aula de álgebra, aprender a dar aula de aritmética e por aí vai. E aí o terceiro tipo, que são aqueles cursos que a formação, ela relaciona a matemática pura e aplicada com a educação matemática. Mas eu acho também que a gente ainda está engatinhando. Acabei de falar isso para o professor Rui, que não é tema da nossa discussão aqui, mas a gente precisa discutir mais a avaliação na perspectiva da educação matemática. Como que a gente avalia? Né? Como que nós, professores, pesquisadores, que somos da educação matemática, pensamos a avaliação? A avaliação da sala de aula mesmo, aquela do dia a dia. Né? A gente critica, mas e aí? Qual é a proposta? Essa história de avaliação formativa, de avaliação processual, como que a gente faz isso? Né? De que maneira a gente faz isso? Eu acho que ainda é um calcanhar de Aquiles que a gente tem na educação matemática, sabe? Que eu acho que são poucos pesquisadores que discutem, que é uma ferida que está lá e que dá muita discussão. Né? Então, assim, quando a gente fala que hoje existem
cursos, inclusive as novas resoluções, né, do MEC a respeito dos cursos de licenciatura propõem isso, que há essa discussão, mas se a gente observar, eu acho que aqui no departamento de matemática não é diferente, lá em Arraes não é diferente, tem um grupo, matemática pura e aplicada, e outro grupo, educação matemática. Quando a gente se reúne, sempre briga. Sempre. Não é verdade? É uma briga, uma briga, uma briga, uma briga, uma briga. E eu já vivi a experiência no meu colegiado, porque eu venho, a Márcia falou sobre o meu currículo, eu não sei se vocês observaram, meu mestrado em ciência dos materiais. Eu fiz o mestrado na Unesp de Ilha Solteira e eu trabalhei com física na matéria condensada. Não tem nada a ver com educação matemática, nada a ver. Eu venho de uma área, eu fiz matemática, licenciatura, só que eu queria trabalhar com laboratório. Eu fui para física na matéria condensada, porque eu sempre amei física. Só que aí eu vim para Tocantins, me transformei numa educadora matemática, vim fazer o doutorado em educação na UNB. Só que tem professores lá no meu colegiado que falam assim, você era da pura, o que você está fazendo aí com o povo da educação matemática? Existe essa cobrança. Seu mestrado nem é na educação matemática. Então, por mais que isso, né, tá lá, que existem cursos que fazem essa discussão, mas eu acho que ainda é incipiente, né, porque a gente, muitas vezes, nós não conseguimos dialogar. A gente está falando de formação de professores e quando a gente vai falar com um professor da matemática pura, sei lá, que trabalha com cálculo, de que maneira que a gente poderia discutir o ensino do cálculo que ficasse uma coisa mais palatável? Você está louco. Não tem sentido isso. Ele tem que aprender limite, derivada, integral e pronto, acabou. Mas como que ele vai discutir isso lá na educação básica, né? De que maneira? Não, isso não importa. Isso aí depois ele descobre ao longo da carreira dele, né? Então, é muito complicado. Não é fácil. Acho que todos nós temos essa dificuldade ainda em fazer esse relacionamento entre o que se ensina, que claro, tem que saber matemática, tem. Educador matemático tem que saber matemática também. Não é porque nós discutimos educação matemática que a gente não tem que saber matemática. Mas de que forma que a gente vai para a sala de aula? Né? De que forma que a gente forma o nosso professor que vai para a educação básica? Acho que essa que é a questão. Querem colocar alguma coisa a respeito das experiências de vocês? Fiquem à vontade. A Márcia leva o microfone. Essa frase foi falada por Paulo Freire. Essa é uma entrevista que foi concedida para o Piratão D'Ambrosio e a Maria do Carmo Domiti em 1996, se não me engano. E esse vídeo, ele está disponível, dessa entrevista, está disponível no canal do Carlos Matias, né? Ele esteve aqui com vocês. Lá no Matemática Humanista. O que o Carlos fez? Ele remixou o vídeo, porque o vídeo ele tinha uma qualidade muito ruim. Dava para a gente assistir o vídeo, mas ele era qualidade muito ruim. Então, aí o Carlos conseguiu remixar e colocou lá no canal. Né? Essa foto do vídeo aí da entrevista já é lá no canal Humanista, Matemática Humanista. E aí essa frase do Paulo Freire, eu acho que ela descreve bastante essa perspectiva do que é a étnico-matemática na formação de um professor. A vida que vira existência se matematiza. Para mim, e eu volto agora a esse ponto, eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos, mas de todos nós, sobretudo dos educadores, a quem cabem certas decifrações no mundo, eu acho que uma das grandes preocupações deveria ser essa, a de propor aos jovens estudantes homens do campo, que antes e ao mesmo tempo em que descobrem que 4 por 4 são 16,
descobrem também que há uma forma matemática de estar no mundo. Porque a matemática é aquela pergunta, né, que os alunos vira-mexe falam, né, fazem. Para que serve matemática? Para nós que somos apaixonados pela matemática, a gente entende, a gente consegue ter essa percepção. E para o resto dos alunos, isso é perceptível? O que é a matemática? E aí ele fala de uma forma matemática de estar no mundo. E o Paulo Freire, nessa entrevista, eu até sugiro que vocês assistam, ele fala que ele teve muita dificuldade com matemática, né, que ele achava que ele era péssimo em matemática. E aí ele fala durante a entrevista do letramento matemático, porque a gente fala muito da questão da leitura, né? Nós precisamos aprender a ler, né? A questão do analfabetismo, que ainda é grande, as pessoas precisam aprender a ler para estar no mundo, mas as pessoas também precisam do letramento matemático para estar no mundo, né? Porque isso tem que fazer parte do nosso ser, né? Não é só saber fazer conta, isso é mais fácil, tem um calculador, tem um celular, tem um monte de coisa, mas a matemática é que faça sentido para nós, né? Então, é uma coisa que ele reforça bastante nessa entrevista, e eu sugiro, isso está lá no texto também, eu sugiro que, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Pode passar. Vocês podem me interromper quando quiser falar, tá? E eu trouxe também a fala da Darlinda, ela é uma pesquisadora portuguesa também, da etnomatemática, e ela fala sobre essa questão da formação, né, da etnomatemática na formação, que diz o seguinte: na sua especificidade, o enfoque situa-se ao nível da inclusão do conhecimento etnomatemático na formação inicial de professores e de um desenvolvimento profissional em torno da ideia do professor investigador etnomatemático. Isto é, um professor apto a investigar as práticas matemáticas fora da escola e a se enquadrá-las e desenvolvê-las pedagogicamente, sendo essencial uma visão transdisciplinar do conhecimento e uma discussão em torno do papel social da escola e da construção do conhecimento escolar. Isso é fácil? Não. Como que você, como professor de educação básica, vai receber na sua turma alunos distintos, de comunidades distintas, de grupos sociais distintos, e vai conseguir enxergar essa prática matemática que ele traz lá de fora da escola? Não é fácil. É muito difícil. Então, eu acho que a ideia é que nós, professores, sejamos sempre investigadores da nossa prática, né? Possamos ter essa percepção de que o aluno traz esse conhecimento e que esse conhecimento tem valor. Vou falar de uma experiência que eu vivi recentemente, já vou antecipar um pouco a estrutura da minha fala, mas vou falar da minha experiência enquanto professora da Universidade Federal do Tocantins e a disciplina de etnomatemática que eu ofertei semestre passado. Lá em Arraias nós temos 4 comunidades quilombolas reconhecidas. Uma é a comunidade Calunga, que existe também no Goiás. É o mesmo povo, só que esse povo foi dividido pela Constituição de 1988, que foi a divisão do Goiás no estado do Tocantins, e o povo Calunga é o mesmo povo. Só que a Constituição dividiu esse povo ao meio, então existe o Calunga do Goiás e existe o Calunga do Tocantins. Os Calunga do Tocantins, que estão em Arraias, são chamados de Calunga do Mimoso. A comunidade de lá é chamada Calunga do Mimoso. Então lá nós temos o Calunga do Mimoso, que fica a 120 quilômetros do município. É bem difícil o acesso, mas chega-se lá. Existe a comunidade Lagoa da Pedra, que é a comunidade quilombola mais antiga do Tocantins, foi a primeira a ser reconhecida ainda em 2003. E aí tem 2 comunidades que foram reconhecidas recentemente, acho que até no período da pandemia, que é Cágados e Lagoa dos Patos. E aí a gente recebe muitos alunos quilombolas de várias comunidades. Vou falar especificamente do caso que aconteceu no primeiro semestre, de uma aluna contando a experiência dela etnomatemática, que na verdade ela nem sabia que era, né?
agora na disciplina que ela foi receber. Nas comunidades quilombolas, a grande maioria das escolas são multisseriadas. Ou seja, recebe o aluno do 5º ano, do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, tudo na mesma sala. E o professor tem que trabalhar todas as disciplinas com esses alunos diferenciados. É assim que funciona. E aí a professora dela, na educação básica, acredito que 2º, 3º ano, ela instigou que todos os alunos da turma tinham que construir um kibano. O que é um kibano? É uma peneira trançada com folha de buriti, que tem uma matemática maravilhosa, que nós que sabemos matemática não conseguimos fazer, porque tem toda uma contagem que eles fazem, né? Então, assim, eu sou péssima nisso, não consigo, não tenho habilidade. E aí, as crianças, elas faziam quibanos bem pequenos, porque os pais fazem quibanos, né? E aí eles faziam os quibanos e levavam para a escola. Ela falava, olha, todo mundo tem que construir um quibano e trazer para a escola para eu ver como é que vocês construíram. E no dia da aula, lá na faculdade, na universidade, ela trouxe o quibano que ela construiu quando ela era criança. Ou seja, a professora dela fez isso que a Darminda Moreira está falando. Uma professora, uma comunidade quilombola, investigadora da prática dela, ela não era da comunidade, ela era de fora da comunidade, e que ela conseguiu desenvolver pedagogicamente, ela trabalhou com os alunos vários conceitos geométricos, utilizando o quibano que eles já estavam acostumados a construir e construir. E foi uma experiência marcante positiva, porque ela tem um quibano até hoje, né? Ela já está na universidade, ela tem um quibano com ela até hoje. Pode passar, mas aí eu estou falando, etnomatemática, o que é? É igual você falar de cultura, a gente não tem uma definição pronta de etnomatemática. O próprio Biratan D'Ambrosio, ele sugere, né, que quando ele pensou na palavra, inclusive vários textos dele, diz o seguinte, pode ser, ele acredita, que tenha sido usada essa palavra antes dele. Né? Essa palavra pode ter sido usada. Não cunhada com o sentido que ele deu, mas ela pode ter sido usada sim. Ele até cita tem um texto dele que ele cita um pesquisador de 1950, alguma coisa que fala sobre etnomatemática. Não brasileiro, né? Um pesquisador internacional. Só que ele, em 1984, no Congresso Internacional de Etnomatemática na Austrália, ele cunha esse termo. Né? Então, ele fala etnomatemática é isso. Então, por esse motivo, por ele ter falado isso no Congresso Internacional, publicado o texto, então, ele é considerado o pai intelectual da etnomatemática. Né? E, a partir daí, várias pesquisas e publicações dele apontam para essa ideia. É claro que hoje, dentro da própria etnomatemática, como a gente sabe, nada é unânime. Dentro da própria etnomatemática existem pessoas que não concordam com a definição que o Biratan D'Ambrosio deu. Né? Então, assim, isso é um posicionamento de cada pesquisador. Eu sigo a definição de Biratan, concordo plenamente e trouxe essa definição aqui. E uma outra definição do Bill Barton, que é um pesquisador que eu acredito que ele define de uma maneira bastante sucinta o que a gente, enquanto pesquisador etnomatemático, entende dessa matemática que a gente está pesquisando lá nas culturas. Então, o Biratan, em 2018, no artigo que ele publicou, ele fala: por que não etno para um grupo comumente aceito de mitos e valores e comportamentos compatíveis, que é aquilo que o Luiz falou, mas tecne, que seria maneiras, artes e técnicas, e matema, que seria para explicar, compreender a aprendizagem. Então, a proposta é um programa de pesquisa. Por que ele fala em programa de pesquisa? Porque ele fala que está sempre em aberto. Né? A gente não pode falar assim, essa matemática é esse e o que está fora não entra mais. Para entender as dicas de matema em diferentes culturas. Os três juntos formam etnomatemáticas, ou, como ele iria soar, melhor etnomatemática.
Então, essa é uma forma que o Beratan traz num dos textos, mas a maioria dos textos dele apontam para essa definição, né, de que é um programa de pesquisa que pesquisa as técnicas, né, que os povos, as culturas, os grupos sociais desenvolvem para resolver seus problemas, e que tem a matemática. Para o Bill Barton, que é um livro que foi publicado em 2006, acho que já está na segunda edição, ele fala que a matemática é um programa de pesquisa de como os grupos culturais entendem, articulam e usam os conceitos e práticas que nós descrevemos como matemáticos. Tendo ou não o grupo cultural um conceito de matemática. Isso é importante, porque assim, quando você vai para uma comunidade, ela desenvolve a forma de resolver os problemas dela, mas ela não chama aquilo de matemática. Quando você vai para uma comunidade e vê, por exemplo, uma pessoa que lá na comunidade construir uma casa de adobe, um tijolo de adobe, e ela faz a parede com um ângulo reto, para ela aquilo ali não é um ângulo reto. Ela mal sabe o que não é um ângulo reto. Né? Ela faz aqui, ela está construindo o que ela aprendeu do pai, que aprendeu do avô, e assim sucessivamente. Nós olhamos e vemos os ângulos e tudo que eles constroem, a gente define geometricamente, mas para eles não têm essa noção, né, de matemática. Muitos deles falam assim, eu não sei nada de matemática. Eu não sei nada, não conheço nada de matemática. Mas eles produzem, né, artefatos culturais que demonstram o conhecimento matemático que eles possuem. Porque todos nós, né, isso o Beratan fala na obra dele, todos nós, seres humanos, classificamos, observamos, medimos, mesmo que sejam grupos que não utilizam a matemática. A gente faz isso constantemente. Pode passar. E aí os caminhos da pesquisa que elas tomaram, o que elas fizeram? Elas utilizaram projetos pedagógicos de algumas universidades que elas selecionaram que tinha a disciplina de etnomatemática no seu currículo. Uma foi a Universidade Federal de Uberlândia, que tinha matemática e cultura, etnomatemática. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, cultura e etnomatemática. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, de Deus Solteira, que também tinha etnomatemática. A Universidade Federal de São João del Rei, que também era etnomatemática. E a Federal Fluminense, no campus Santo Antônio de Pádua, tinha educação matemática e etnomatemática. Então foram essas as universidades que fazem parte da pesquisa de doutorado da Gisele. Pode passar mais. Ela pesquisou 37 sujeitos, foram 5 professores que lecionam a disciplina e 32 alunos que cursaram a disciplina. E elas usaram como metodologia de análise textual discursiva, né, que é considerado um processo que é uma tempestade de ideias, né, e aí possibilita visualizar as novas conexões e as relações dos fenômenos estudados. E esse artigo que eu trouxe para vocês lerem, ele representa só uma síntese parcial do que as entrevistas trouxeram, né? Elas trazem alguns pontos, trazem algumas falas, né, dos pesquisados, tanto dos alunos. Na verdade, o artigo traz mais fala dos alunos do que dos professores. Trazem algumas, acho que são 2 falas dos professores que lecionaram essa disciplina. Pode passar, Marcia. E aí as considerações. Eu trouxe só as considerações, porque eu imaginei que vocês tivessem lido, né? Não sei, vocês podem depois falar para mim se leram ou não. Então, o que a pesquisa sinalizou? Algumas marcas, né, daquilo que a gente falou, da questão das marcas, da etnomatemática nessa formação inicial, do ponto de vista dos alunos que participaram da pesquisa. Como eu falei, o artigo fala mais sobre as marcas nos alunos. A abertura para o outro, que é a questão da alteridade, né, que é uma marca deixada pela vivência das discussões e reflexões em torno da etnomatemática. Nesse sentido, conhecer o outro que está em contexto diferente se torna uma necessidade. E esse movimento pode levar os graduandos a se tornarem mais empáticos ao outro, mais abertos ao diálogo com o outro para saberes outros. Então, essas foram algumas considerações
colocados no artigo. E por fim, essa frase que inclusive a Márcia colocou lá naquele marca-texto, né, que ela trouxe, marca-livro. O potencial da ética matemática na formação inicial dos futuros professores de matemática está em nos inspirar a ter novos olhares para as práticas pedagógicas, para a escola, para a nossa vivência como ser humano e para a sociedade. Aprendemos a ver o mundo a partir da perspectiva do diálogo, do respeito e da valorização das pessoas e dos construtos históricos produzidos por elas. O respeito é tudo, né? Eu acho que quando você consegue, dentro de uma sala, manter o respeito pelo que o outro traz, né, para que o aluno se sinta realmente respeitado, seja ele que o pai faça uma casa de adobe, que o pai construa como eu disse, né, uma peneira que lá eles chamam de kibano e assim sucessivamente, e que você fala, não, seu pai está fazendo alguma coisa que é matemática, e isso é muito importante. Aí eu vou falar da minha experiência e vocês vão compartilhar comigo essa sensação que eu sempre tenho quando eu termino a disciplina, de alegria, de ver-nos, principalmente, claro, todos, mas principalmente os nossos alunos quilombolas, de se sentirem respeitados. Aqui no texto delas, elas não trazem, mas hoje existe uma discussão muito grande a respeito da implementação da lei, né, a lei de 2013, né, 20 anos, 10.639, que fala sobre o ensino, né, sobre a cultura africana, a cultura afrodescendente do Brasil, e que nós avançamos tão pouco, muito pouco, a passo de lesma, na verdade. E a etnomatemática, ela possibilita isso, né, que agora até se fala da educação étnico-racial nas escolas, né, um movimento bastante forte que tem acontecido agora, inclusive vários eventos que eu participei têm falado sobre isso. E a etnomatemática, ela nos possibilita fazer esse enfrentamento para que essa lei realmente seja efetiva, não seja apenas o dia 20 de novembro comemorar o Dia da Consciência Negra. Para que serve isso, gente? Nada. Se a gente continua com a mesma prática, né? Se a gente continua desrespeitando uma pessoa porque ela tem a pele negra, porque ela tem os traços negros, né? Dentro da escola isso é evidente, né? Então, assim, a etnomatemática, ela consegue, né, fazer esse movimento. Agora, é claro que ela sozinha não faz, né? Somos nós, né, que temos educadores que temos que realmente fazer essa mudança. É claro que existe também a complementação da lei, né, de 2008, que aí fala sobre a questão do indígena também. Muito importante. Mas eu acho assim, o indígena entrou na lei, ele tem todo o direito, mas nós não conseguimos cumprir nem ainda de 2003, né, que é sobre o estudo do africano e do afrodescendente, né, e eu acho que isso é importante. A educação, ela tem que nos dar a possibilidade de fazer essa transformação na nossa sociedade, né, porque a gente continua ainda tendo os mesmos hábitos, inclusive na nossa fala, né, às vezes a gente repete palavras que demonstram o nosso preconceito, a nossa dificuldade em aceitar o outro, né, então isso é uma coisa importante. Alguém quer colocar alguma coisa? Alcione, quando você fala a palavra respeito, né? Sempre que eu penso em etnomatemática, é a primeira palavra que vem, assim, sabe, em termos de sentimento, de percepção. Eu entendo etnomatemática a partir do respeito. O respeito ao outro, o respeito ao diferente, ao que é produzido em outros lugares, ao que é produzido que é diferente do que está instituído, principalmente o que está instituído e que veio, né, geralmente de uma cultura mais ocidental, branca, né, tudo isso que nos chega e que nos chega tão cedo. Talvez pelo fato de eu ter sido uma criança de ambiente rural e de uma escola multisseriada, como você falou,
Então, acho que essa coisa do diferente sempre me foi muito familiar, né? Porque você é diferente quando você começa a estudar numa classe, né, na cidade. Então, você veio de uma classe muito seriada, você veio da zona rural. Então, tudo isso já te impõe uma observação ao diferente, né? E talvez por isso eu sempre tive tanta afinidade, tanta curiosidade com a etnomatemática, né? E eu entendo que respeito é a palavra, e talvez fosse inclusive a palavra para tudo, talvez até para as brigas que você comentou há pouco. O que nos falta é respeito às diferentes áreas, às diferentes perspectivas de pesquisa, aos diferentes métodos de pesquisa, não é? Obrigada, Regina. Gostei muito. Professora, eu gostei muito de uma fala, quando a senhora trouxe a questão de que as pessoas, elas produzem matemática sem saber que estão produzindo matemática. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu também sou do interior, também sou oriundo de escola muito seriada, né? Sou lá do interior do Ceará, além de tudo isso, ainda andava muito a pé para poder chegar à escola. E aí, um dia eu contratei um pedreiro para fazermos uma marcação de uma casa. E aí eu cheguei e falei, olha, ele nem está mais aqui conosco, ele já partiu. Eu falei, olha, eu comprei um esquadro aí do senhor, se o senhor precisar. Ele falou, não, meu filho, eu não uso mais isso não, eu não uso isso não. Aí ele foi, pegou, colocou um tijolo lá, marcou 60 centímetros aqui, 80 centímetros lá e foi puxando até chegar a 1 metro. Né? Aí eu olhei e falei, poxa, seu Daniel, o senhor sabe que o senhor usou aí um teorema famosíssimo da matemática? Aí ele ficou me olhando assim, com os olhos arregalados e tal. Eu falei, sim, isso aí chama-se teorema de Pitágoras. Caramba, o senhor usou um teorema famoso. E ele ficou encabulado com tudo aquilo, porque ele nunca nem tinha ouvido falar. Né? Então, assim, para você ver a sabedoria deles, usando um teorema, mas não sabia que existia isso. Né? Entendeu? Então, essa é uma experiência que eu trago para compartilhar. Obrigada, Marão. Professora, quando eu vi, eu não sou do GIEM, tá? Eu trabalho como coordenadora numa escola pública aqui, lá no Gama, uma escola de campo, chamada Escola Córrego Barreiro. E quando o Márcio colocou lá no grupo que teria a palestra, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir ao grupo. Preciso participar. E chamei minha diretora e falei, por favorzinho, deixa eu ir. E assim, eu estou aqui, meu corpo inteiro está em aplausos. Tá? Lá nós temos essa realidade na nossa escola do campo. É a minha primeira vez em 22 anos no magistério que eu adentro esse espaço, a escola do campo. E a gente vai cheio dos nossos conceitos e preconceitos. E quando eu cheguei, eu pedindo desculpa para a minha amiga, pelo amor de Deus, quantas coisas que eu te mandei. Olha, isso aqui é legal para a sua escola. De forma equivocada. De erros conceituais imensos, porque é a nossa perspectiva, é o nosso olhar de quem está na cidade. Essa escola, a gente recebe crianças de uma ONG, a TINI, e lá nós temos pelo menos hoje 3 grupos de indígenas. E o primeiro olhar que nós temos é de olhar para as crianças e achar que elas são todas iguais. Elas não são iguais. Elas têm toda a história de vida delas, elas têm tudo aquilo que elas trazem da cultura que é daquele povo dela, daquele grupo indígena, não de todas aquelas crianças indígenas ali. Nós temos as crianças que são, que os pais são donos das chácaras, dos poceiros. Tem aquelas crianças que os pais são trabalhadores sazonais, então eles vêm, quando chega no final do ano eles vão embora, e no início do ano, lá para meados de maio, elas voltam de novo para a escola, porque os pais voltam novamente para Brasília para trabalhar. E tem aqueles que são filhos de caseiro. Então, nesse grupo ainda tem as crianças que os pais trabalham pesca e pague, e eles têm todo o conhecimento voltado para essa área,
E tem as crianças que os pais trabalham com plantação de hortaliça e que tem todo outro conhecimento. E lá nessa escola que eu trabalho, que é um diferencial também, que essa não é uma realidade de todas as escolas do campo, que a gente tem sabido, nós buscamos trazer esse conhecimento das crianças para dentro da escola, o tempo inteiro. O nosso currículo aqui do Distrito Federal, o currículo em movimento, nós temos o eixo ali, né, dos anos iniciais, que é alfabetização, letramento e ludicidade. E aí, quando a gente fala de alfabetização, também traz para a alfabetização matemática, né? E tem os eixos transversais, não vou lembrar de todos agora, mas a gente tem educação para os direitos humanos, educação para a diversidade e mais alguns outros ali. E a primeira vez que eu vejo uma escola que busca, em todos os planejamentos, lembrar o professor, olha, gente, nossa escola, nós precisamos de trazer esses eixos integradores, para que eles se tornem reais aqui, sair do campo das ideias e a gente colocar na prática com as crianças. E é interessante porque o conceito ali, a liberdade de perceber a mulher do campo como uma personagem principal, porque nós temos muitas mães que são responsáveis, né, pela finança da família, é algo que a gente procura trazer o tempo inteiro, essa criança como o sujeito que constrói a aprendizagem, essa autonomia dela. E daí quando as pessoas chegam lá na escola, é interessante, nossa, mas as crianças aqui são tão educadas, elas conversam com a gente de igual para igual, olhando nos olhos, e é algo que não acontece em outras escolas. Vocês não precisam pedir toda hora para elas fazerem silêncio, elas sabem se colocar. E depois eu fiquei pensando, já estou concluindo, tá, gente? Por que nós não somos assim em todos os espaços? A escola, o sujeito que nós queremos trazer para a sociedade, nós estamos moldando eles dentro da escola. Como que está sendo esse molde nos espaços escolares? Então, eu trago essa fala, trazendo essa questão da etnomatemática, de que a matemática que se busca construir ali é essa que ele traz da realidade dele. Então, ele traz um pouquinho dali, um pouquinho de cá, e o professor, ele coloca o currículo no meio e materializa a aprendizagem. Pelo menos busca, né? Não é algo fácil e nem que todos os professores fazem, mas já tem uma caminhada nesse processo. Muito obrigada. Wilka, né? Isso. Obrigada por sua fala. Muito interessante a experiência de aula. Obrigada mesmo. Alguém mais? Eu vou ter que falar. Eu estou dizendo que eu vou ter que falar porque na sua fala, você, por querer ou sem querer, por querer, né, entrou numa questão que é a questão racial. E aí veio a Regina e falou sobre respeito. E aí eu me recordei de uma situação que eu vivi na minha infância. Eu estudei com um colega negro e tinto. Não que não houvesse outros, mas eu me recordo muito dele porque num dia de devolução de provas, por incrível que pareça de matemática, tinha que ser, esse meu colega se chama, não sei, não tenho mais contato com ele, mas ele se chama Renato Fortes. E ele não tinha ido bem na prova, e a professora deu a prova e disse para ele assim, seu Renato, Fortes só no nome. Não sei se ele sequer se lembra disso, eu não sei como bateu isso para ele na vida dele, mas eu fiquei profundamente incomodado. Claro, muitos anos atrás, criança ainda, não tinha nem noção de racismo, coisa do vale. Eu fiquei profundamente incomodado. E não fazia ideia sequer que eu seria um dia professor de matemática, mas eu acho que eu já sabia que eu não queria ser um professor que diz algo assim para ser aluno. Então, eu só estou
talvez esteja até um pouco fora do nosso tema aqui, mas como a Regina falou de respeito, eu concordo com ela em todos os sentidos, né? Respeito a algo que anda extremamente em falta. Eu trago essa história, não muito agradável, né? Desagradável, mas para a gente refletir. Né? O que a gente diz, o que a gente pensa, o que a gente supõe em relação ao outro, como que a gente analisa o resultado do outro, o que nos traz, o que nos apresenta quando a gente está nesse mundo. Obrigada. Marcos. Obrigada, Marcos. São as marcas, né? Que ficaram. E ficam mesmo. Talvez você ficou mais impressionado que o Renato, né? Pode ser que ele, porque às vezes o que eu tenho observado na minha vivência, por exemplo, na cidade de Arraias, é uma cidade essencialmente negra, mas existe muito preconceito. Não é porque é uma cidade essencialmente negra que não existe. Existe um preconceito muito grande contra os quilombolas, isso é perceptível, e acho que o negro ele apanha tanto que às vezes ele parece que perde a sensibilidade para sobreviver. Cria uma capa. Muitas vezes essa fala às vezes nem fica, porque são tantas outras que ele já levou, né, que vai ficando as mais recentes. Eu percebo isso muito com os meus alunos no meu dia a dia. Eles recebem muito racismo por várias formas, né, e às vezes ele vai criando uma carapaça, né, para poder enfrentar, para ele não. Porque se cada vez que ele levar um tapa ele se sentir derrotado, ele não caminha. Né? Infelizmente, essa é a verdade. Né? Então, às vezes, o que marcou você não marcou o Renato dessa forma. Né? Mas é importante, sim, na sua fala. Bom, gente, agora eu vou falar especificamente, né, da minha experiência, pode passar. Falar de Arraias, né, porque aqui teve uns professores que falaram que lá é muito quente, lá não é muito quente, viu? Arraias está localizada a 420 quilômetros de Palmas, ali o vermelhinho no mapa é Arraias, tá? A população estimada aí estava em 2021, a gente já tem 2023, só que diminuiu a população de Arraias. 10.502 habitantes. O clima é tropical úmido e por que Arraias não é tão quente igual o restante do Tocantins? Porque nós estamos a 740 metros acima do nível do mar. Nós estamos nas Serras Gerais, né? Então, por causa disso, o clima lá, antes dessa onda gigantesca de calor, porque agora tudo quanto é lugar está muito quente, né? O nosso clima era bastante ameno. A Márcia também já morou em Arraias, o Rui conhece Arraias, então assim, não é uma cidade muito quente. Nós temos 4 comunidades quilombolas, né, que eu já falei, da Lagoa da Pedra, Calunga Mimoso, Cágados e a Lagoa dos Patos. Deixa eu passar mais. Eu trouxe essas fotos para vocês, quem sabe um dia irem nos visitar. Essa foto aérea eu acho muito bonita. E aí a igreja, né, da Matriz, que toda cidadezinha pequena, né, tem um centro onde converge tudo, né, é a igreja matriz da nossa cidade. A universidade. Aliás, vocês podem estar se perguntando, eu também me pergunto sempre, como que uma cidade desse tamanico tem um campus de uma universidade federal? Eu também não sei explicar. É um campus avançado, né? Da Federal do Tocantins. A Federal do Tocantins tem vários, né? A Federal do Tocantins, ela tinha 7 campos, né? Agora, atualmente, a gente tem 5, porque nós temos a Federal do Norte do Tocantins, que pegou Araguaína e Tocantinópolis, né? Então, a gente tem Palmas, né, que é a reitoria, que tem um campus maior atualmente, Gurupi, Arraias, Miracema e Porto Nacional. São os 5 campos. Os cursos de graduação lá em Arraias, vejam a foto do campus, é uma paisagem muito agradável. Vocês iam lá, presenciam, vocês vão ver, o Rui conhece, mas conhece um lugar muito agradável. Licenciatura em Matemática, Pedagogia, nós temos Educação no campo, Habilitação em Artes Visuais e Música, e temos Tecnologia em
patrimonial e socioambiental e, recentemente, curso de Direito. Na EAD a gente tem licenciatura em Matemática, Música, Computação, Física e temos o mestrado profissional em Matemática, que é o Profimate. Pode passar mais. Como é que está a etnomatemática no nosso curso de matemática? Olha, o nosso projeto pedagógico ele é de 2010. Infelizmente, o nosso curso ele não fez o dever de casa, não atualizou pela resolução de 2015. A gente até atualizou, não foi aprovado, não sei o que, passou, e agora a gente está aprovando, que é aquela resolução que está à beira da morte, de 2019, né? Todo mundo sabe, a 2 de 2019, que é uma resolução cheia de problemas. Só que a nossa universidade, ela se posicionou favorável a essa resolução, então nós tivemos que aprovar o nosso PPC segundo essa resolução de 2019. Eu acho que é um tiro no pé, porque o ano que vem essa resolução cai e nós vamos ter que aprovar outro projeto pedagógico, né? Mas enfim, o que a gente trabalha hoje é o de 2010 e a etnomatemática é uma disciplina eletiva, continua sendo eletiva. Mesmo com toda a discussão que houve durante esses anos aí para esse novo PPC, eu mesmo sou uma voz solitária dentro do colegiado, mas não consegui vencer e ela continua sendo eletiva. É uma carga horária de 60 horas aula. Pode passar. O objetivo da disciplina do componente curricular é compreender a etnomatemática como área da educação matemática e suas implicações no processo de formação do professor de matemática. A ementa etnomatemática, os contextos socioculturais, as tendências em etnomatemática e o ensino-aprendizagem na perspectiva da etnomatemática. Pode passar mais. Bom, a minha experiência nessa disciplina, eu trabalhei com ela no segundo semestre de 2016, depois no primeiro semestre de 2017, de forma presencial. Depois, 2021, primeiro e segundo semestre, online, né, em plena pandemia, e agora 2023 presencial. Na verdade, existem duas, eu preciso até escrever sobre isso, porque isso merece um artigo, porque uma experiência presencial e a outra do remoto. Gente, todo mundo, né, que trabalhou nesse período sabe quanto foi diferente, a gente se reinventar, meu Deus, é muito difícil, né? Mas acabou, mesmo no remoto, eu acho que eu, juntamente com os meus alunos, conseguimos fazer uma discussão interessante. Mas foi muito difícil, não foi fácil. Né? Acho que para todos nós foi muito difícil. Como é que você convence uma pessoa que está dentro da casa dela, jantando, cuidando do filho, não sei o quê, assistir uma aula? Né? Então, ou então, tomando café da manhã, assistindo uma aula. Muito complicado, muito difícil. Não, bora discutir o texto, não sei o quê. Muito complicado. Né? Galinha cacarejando, teve várias situações. Aí a aluna, professora, desculpa, esse galo não sai daqui. Não, cada coisa. Passa aí, mas. Pode passar. Esse texto aí eu apresentei em 2018, lá em Medellín, no Congresso de Etnomatemática. Esse congresso, antes da pandemia, né, presencial, tive a oportunidade de ir para Medellín apresentar esse trabalho, que fala sobre uma pesquisa que eu fiz com a turma de 2017. Auscultação cultural na formação de professores de matemática, alteridade sociocultural por meio de Teresa Vergani. Teresa Vergani é uma autora, pesquisadora da etnomatemática, é uma professora portuguesa, hoje ela já está até aposentada, mas a obra dela é muito interessante, ela fala bastante sobre criatividade, sobre etnomatemática, e eu gosto muito de usar ela nas minhas aulas, nas minhas discussões. E aí, essa pesquisa eu realizei com os alunos da turma de 2017. Aí, a partir da pesquisa, eu consegui elaborar um trabalho e apresentar lá no Congresso Internacional de Etnomatemática. Então, foi a aplicação de um instrumento que teve como propósito discutir as diferentes culturas
as diferenças culturais entre os próprios estudantes da turma. Essa turma de 2017, ela era uma turma composta não só por alunos da região, não só por quilombolas e alunos da cidade. Ela tinha também, porque a questão do Enem, ela trouxe a perspectiva de você ter alunos de fora do estado, né? Então nós tínhamos alunos do Pará nessa turma. Então foi muito interessante a dinâmica, né? Porque tinha alunos do Pará, alunos de São Paulo, alunos de Arraias e alunos das comunidades quilombolas. Então era uma mistura. Alunos de São Paulo, capital. O aluno prestou o Enem, passou, foi fazer matemática em Arraias. E aí nós tínhamos alunos do Pará, de Belém do Pará, e tínhamos aluna que era de Formoso, não sei o que, do Xingu, como que é? Não é Formoso, é uma cidade já no sul do Pará. E as diferenças, olha, você está falando de um estado, as diferenças culturais entre Belém do Pará e essa cidade do Xingu, gritantes, até o sotaque. O sotaque do Belém do Pará é um, o pessoal do sul do Pará é outro, então assim, muitas diferenças. E ainda tinha um menino que era mineiro, né? Então assim, foi muito bom, porque aí a gente, inclusive nós fizemos, vou falar do instrumento, mas vou falar da dinâmica das aulas. A gente fez um dia para eles trazerem a cultura da sua família, do seu local, através da alimentação. Então cada um trouxe um prato típico para a gente degustar. Então foi muito interessante, porque muito diferente. E aí a menina lá do Xingu trouxe o quê? Açaí com peixe. Ninguém comeu. Porque a nossa cultura, o açaí é o quê? Com leite condensado. Aí você comer açaí com peixe não combina, né? Então, mas para ela, esse é uma iguaria, açaí com peixe, né? Então, mas foi muito bacana. Aí, é um instrumento, né? Que, algumas coisas que eu apresentei lá no congresso. Como você conhece outras realidades socioculturais diferentes da sua cultura de origem? Esse é um instrumento que a Teresa Vergani apresenta no livro dela, Excrementos do Sol. E aí eles responderam através de fontes escritas, livros, revistas, outros, filmes, documentários da TV, exposições. E aí o que a gente observa? E os contatos, né, se são presenciais ou virtuais. Nesse momento, em 2017, eu acho que se fosse realizado agora, a maioria dos contatos não seriam presenciais, seriam virtuais. Mas olha como que estava bem próximo, né? Os contatos entre presencial e virtual. E para eles, o contato com outra cultura era mais através dos documentários da TV. Pode passar. Aí a manifestação cultural. Quais manifestações culturais você costuma ser mais sensível em sua compreensão da diversidade? Exprima sua ponderação numa escala de 0 a 5. Olha, arte e artesanato, 42, arquitetura, 19, vestuário, 45, mas vejam, a culinária foi 64%. Então, para eles, a questão da comida era assim, o que mais chamava a atenção na diferença de cultura. Então, por isso, inclusive, que nós fizemos essa dinâmica de cada um levar o seu prato preferido, né, para degustar junto com os colegas. E aí, quando a gente fala arquitetura, não representa muito, porque você está num local onde você nem tem contato, né, com outros tipos de arquitetura, então fica muito difícil a pessoa analisar se a arquitetura tem alguma relação com a cultura onde ela está. Pode passar mais. Aí, quando a etnomatemática foi ofertada em formato remoto, né, no primeiro e segundo semestre de 2021, totalmente online, né, na plataforma Água, que eu acho que é a plataforma que vocês usam aqui também, né? Aí depende da internet, nós tivemos muitos problemas, né, vocês acho que tiveram também, porque naquele momento todo mundo usava, né, então tinha dia que não funcionava, né, tinha dia que a gente tinha problemas. Mas só que mesmo com todos esses problemas que aconteceram no ano de 2021, essa acadêmica, Joyce Kelly dos Santos, ela produziu um artigo que a gente acabou publicando no Journal sobre a confecção da boneca de capim dourado. A Joyce, ela durante a pandemia, como
estava naquele processo de a gente só estudar remotamente, ela foi morar lá no Jalapão. Vocês já ouviram falar do Jalapão, né? Lugar maravilhoso, mas com bastante dificuldade de acesso, né, no Parque Estadual Jalapão. Tem uma cidade muito pequena lá no parque, que é Mateiros, e a companheira dela foi dar aula lá na escola, então ela foi morar em Mateiros. E aí, como ela foi morar em Mateiros, no final da disciplina, sempre cobrado um artigo, ela resolveu fazer sobre a boneca do capim dourado. Lá no Jalapão, existe uma comunidade que se chama Comunidade Mumbuca, uma comunidade quilombola, que fica a uns 30 quilômetros do município, e nessa comunidade existe uma tradição bastante antiga da colheita do capim dourado e da confecção do artesanato. Inclusive, eles têm o dia certo de começar a colheita, que é o dia 20 de setembro. Eles colhem o capim dourado até novembro, depois para, porque aí o capim ele tem que se brotar de novo, né, para o próximo ano você poder colher. E aí, por causa disso, lá na comunidade tem uma casa de artesanato, onde as mulheres, os homens, não existe essa questão que só a mulher faz o artesanato, não. O artesanato de capim dourado ele é feito por homens e mulheres. E aí eles comercializam nesse local e também na cidade, onde tem uma casa da associação. Mateiros, apesar de ser uma cidade de 2.000 habitantes, dentro do Parque Estadual de Jalapão, é uma cidade que recebe turistas internacionais, por causa das belezas naturais, né, que o fervedouros, tem muitos fervedouros e tem a única duna de areia do cerrado do mundo está no Jalapão. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, é um lugar maravilhoso. E aí a Joyce, ela entrou em contato com uma pessoa da comunidade, inclusive ela veio estudar na UNB, a Ana Mumbuca, ela está fazendo doutorado aqui, ela que confecciona a boneca de capim dourado. Aí ela falou assim, não, então tá, eu vou ajudar você no artigo e vou explicar como é que eu faço a boneca. Ela que inventou a boneca e resolveu passar as informações para a Joyce e a gente publicou o artigo. Então, mesmo estando numa situação remota, a gente conseguiu fazer um trabalho interessante que foi publicado. Pode passar, Márcia. Em 2023. Aqui eu trouxe alguns artigos, eu até tinha falado para a Dalvirene que ela estava querendo publicar algumas coisas, eu também tenho várias coisas que estão lá no forno para eu poder pensar, porque foram artigos que os alunos apresentaram ao final da disciplina, sobre as suas comunidades, sobre as suas práticas, e que eu preciso trabalhar nesses artigos. A gente sabe, né? O professor em sala de aula tem um monte de ideia que vai deixando lá, depois eu vou ver, não consegui ainda. Olha, o primeiro, a utilidade do coco indaiá no cerrado, na comunidade quilombola Calunga Vão do Moleque. Esse artigo é de uma aluna lá da comunidade, a comunidade Vão do Moleque é do Calunga do Goiás. E lá eles usam o coco indaiá para várias coisas. Usa como óleo, usa como artesanato, usa como remédio. E aí ela fala sobre isso no artigo. É claro que ele precisa passar, né, por algumas ponderações, mas é um artigo muito bom que ela fez a partir desse olhar de que a comunidade dela produzia matemática, sim, tinha muita coisa para ofertar, né, para a gente discutir. A étnico-matemática na produção de rapadura. Rapadura, cada comunidade produz a rapadura de maneira diferente. Não são iguais. Cada família tem uma maneira de fazer todo aquele processo que a gente acha que é um processo. Esse processo é igual para todo mundo. Não é igual. Os conhecimentos que eles trazem são diferentes. E quando a gente fala na produção de rapadura, aí são 2 artigos que 2 alunos de comunidades diferentes fizeram e a gente quer juntar e falar do que existe de semelhante e do que existe de diferente nessa produção de rapadura que eles fazem. Desde o plantio da cana-de-açúcar. A matemática cultural na produção do quiban.
explorando saberes tradicionais. Aí é a questão do kibano, que eu falei que é uma peneira, né, normalmente que eles constroem com a palha do buriti, mas existem outros coqueiros que eles usam também. Depende da comunidade. E assim, uma coisa importante é que as comunidades, elas são sustentáveis, né? Elas, por exemplo, se você vai construir uma casa de adobe, você escolhe o terreno, aprende com eles. E aí você usa tudo que tem na volta. Você não vai buscar nada longe, né? Porque é tudo muito difícil. Então, o barro que tem ali, a palmeira que tem ali, tudo que tem ali você traz para construir sua casa. Então, é uma ideia de sustentabilidade que nós, né, temos essa ideia. Para eles é natural. Estou aqui, vou construir a casa aqui, então vou utilizar todo o material que a natureza dispõe ao meu redor. O preparo do ginete para a festa do Divino Espírito Santo no município de Nova Roma, em Goiás. Ginete é um bolo típico deles, que eles produzem especificamente para essa festa. E tem toda uma tradição cultural dessa família, do qual esse aluno faz parte, que é muito interessante. Até a forma, o formato da forma que eles fazem no bolo, eles mesmos que produzem a forma, porque tem que ser, o ginete tem que ter aquele formato específico. Os quipus incas, a história dos nós que contam. Os quipus incas, na verdade, na etnomatemática tem muito trabalho, né, sobre isso já, mas esse aluno ele se interessou muito, ele pesquisou, fez uma pesquisa muito interessante, inclusive na apresentação do artigo dele, no final da disciplina, ele levou os nós e fez toda a representação, porque eles contavam, né, através dos quipus. São vários nós, então ele levou e fez toda a apresentação muito interessante, algo que pode ser levado até para a sala de aula. A gente pode pensar numa questão pedagógica aí com esse artigo dele. A presença da etnomatemática na produção familiar de farinha de mandioca, que é outra questão também, que cada comunidade trabalha de maneira diferente. Se você for para a comunidade Calunga do Mimoso é de um jeito, se você for para a comunidade Calunga do Goiás já é diferente, tem várias diferenças. Pode passar mais. Aqui algumas orientações que eu concluí, né, de TCC, a partir da disciplina de etnomatemática, de alunos que eu orientei. Então, o primeiro foi o Maurício, que aí ele falou sobre as casas de adobe, então aprendi muito sobre casa de adobe com ele. Interessante que o tijolo de adobe, eu não sei, acho que vocês devem saber, né? Mas ele não é cozido, ele é cru, é barro cru. E a casa de adobe, ela tem um conforto térmico incrível. No verão ela esfria e no inverno ela esquenta. É um conhecimento que eles têm, né? O tijolo de adobe dá esse conforto térmico. E ele não é cozido. Depois teve a Carita, que falou sobre as pinturas caiapó. A Carita é do Pará. E aí, como ela conviveu, né, com a etnia caiapó na cidade dela, ela resolveu fazer uma pesquisa sobre as pinturas caiapó. Na verdade, o TCC dela trouxe muito pouco, porque é muita coisa, né? Se você pensar na representação, porque tem toda uma representação simbólica para os indígenas, o que significa, por exemplo, quando a criança nasce e a mãe, só a mãe pode pintar, no caso dos caiapós, porque a gente está falando de etnias, né? Foi a Wilka que falou das etnias lá da escola dela. Quando a gente fala de indígena, não é um povo. Cada etnia é um povo. Porque eles têm muitas diferenças. Não adianta você falar, a etnia tal faz assim, mas a outra etnia vai fazer de maneira diferente. Assim, são povos diferentes. Então, os caiapós, quando o bebê nasce, só a mãe pode pintar o filho. E quando ele nasce, tem que pintar de preto. É estranho, né? Para nós, o preto tem um outro significado, mas aí eles pintam de preto. Então, ela traz várias dessas questões no TCC dela, falando sobre as pinturas, só que ela acabou nem explorando muito, porque é muita coisa. Então, assim, teria que ser um trabalho de mestrado para ela poder desenvolver realmente o trabalho dela.
Em 2018 também teve a Vaneide, que fez um trabalho sobre o artesanato na Fazenda Barra, que é uma comunidade tradicional de Arraias, não é quilombola, mas é uma comunidade tradicional. Uma fazenda que reúne várias pessoas, né, campesinos que moram ali, que tem um artesanato bastante típico, e é sobre isso que ela discute no trabalho dela. Em 2019, o trabalho da Nayane, aí em Tocantins nós temos a cidade de Natividade, que é uma das cidades mais antigas. Tocantins são 3 cidades mais antigas, Porto Nacional, Arraias e Natividade, que é da época ainda do Império. E aí a gente falou sobre a ourivesaria do mestre Juvenal, um estudo sobre o saber fazer matemático na fabricação de joias em Natividade. Em Natividade, não sei se aqui alguém conhece, mas lá não existe só a ourivesaria dele, existem mais 2. São joias produzidas de forma artesanal. Joias de ouro e prata. E aí, por exemplo, são joias específicas. O coração português, o anel escravo, são joias lindíssimas, tudo feito de uma maneira artesanal. E o que eles fazem? Eles derretem o ouro, aí eles fazem a filigrana. A filigrana ela é uma vinda da tradição portuguesa. A filigrana é um fio muito fininho, né, de ouro, e aí a partir daquele fio eles fazem as joias. Então é um trabalho belíssimo, maravilhoso. Inclusive lá nessas ourivezarias, a do mestre Juvenal, por exemplo, eles fabricam joias e eles treinam os aprendizes, né? Os jovens que se interessam em aprender a técnica vão para a ourivesaria aprender a técnica. E então a gente fez um trabalho sobre esse processo, né, de construção de joias artesanais, e tem tanta matemática lá que, ixi, daria para falar a tarde inteira, né? Pode passar. O Jefferson, agora assim, em andamento. O Jefferson, ele é um aluno nosso lá da comunidade quilombola Lagoa da Pedra. Ele está terminando o TCC dele sobre a roça de toco, que é uma forma, né, das comunidades, no caso da comunidade dele, de plantar a roça. Que planta a roça, não tira os tocos, né, quando limpa o terreno, e planta arroz, feijão, milho, tudo junto. Tem toda uma história por trás, porque uma não atrapalha a outra, tem os locais exatos onde tem que ser plantado, as distâncias que tem que ter entre o pé de arroz, pé de feijão, pé de milho. Às vezes até mandioca eles plantam também, junto na roça. E aí o Jefferson, a gente já publicou um artigo no Journal falando sobre a criatividade na comunidade quilombola a partir da produção de farinha, porque lá eles também produzem farinha, e eu apresentei o trabalho dele lá no CIAM, sobre a roça de toco. Agora em julho, né, agosto, que a gente foi para Lima, aí eu apresentei o trabalho dele, ele está terminando o TCC dele sobre esse tema. E a Mariane, que está terminando o trabalho dela sobre a comercialização da rapadura lá na comunidade dela, que é a Fazenda Matão, que também é uma comunidade tradicional. Não é quilombola, mas é uma comunidade tradicional. Pode passar. Aqui algumas referências. Agora eu quero que vocês falem. Mais algum comentário? Então, pessoal, acho que a fala da professora Alcione lá no início, né? A vida que se... Lembram? Se matematiza, vira existência, né? Então, devido ao horário, a gente também precisa encerrar. Uma tarde maravilhosa que nós tivemos. Muito obrigada, professora Alcione, por estar aqui conosco. Ela também me faz rememorar o meu rememorar na minha tese, né, do doutorado, e que logo em seguida estarei aí fazendo, compartilhando com vocês também um pouco da minha trajetória, que foi onde a Alcione está hoje. Arraias, UFT, também
trago nessa experiência de sala multisseriada e é um aprendizado. Pessoal, muito obrigada. E agora eu passo a fala para o professor Cristiano Alcione, observações finais. Eu só tenho a agradecer. Gostei muito, porque assim, é o que eu falei no início, né? Eu queria que fosse uma palestra dinâmica, interativa, que vocês falassem, compartilhassem, e acho que isso aconteceu. Fico muito feliz. Muito obrigada. Vamos anarquizar um pouquinho. Tem muita coisa ainda boa para acontecer. Porque esse daqui é muito carinho que recebe o senhor para encerrar, né, Regina? Você fica aqui, Regina, a nossa coordenadora mor do GEM, e que você vai enriquecer, né, todo esse trabalho. E é isso. Fazer educação é permitir-se transformar-se. É um permanente transformar. E eu gostaria até que a Alcione fosse testemunha disso. Nós estamos falando em nome de todo o grupo, um agradecimento à nossa querida Regina, que tem sido assim, um grande alimento de um movimento de transformação, de esperança, de aglutinar e de provocação. Então, em nome de todo o grupo, Regina, quero agradecer a você por fazer o GEM uma realidade. Todos nós somos parte do GEM e o GEM faz parte de cada um de nós. Regina, muito obrigado. Muito bom para você, viu?